ΔS' menos ΔS é uma diferença entre o comprimento final e inicial. Então, essa diferença aqui vai dar uma unidade de comprimento, certo? E ΔS, né, também é um comprimento. Então, comprimento por comprimento é um adimensional. O epsilon é um adimensional, tá? É uma unidade de comprimento dividido por unidade de comprimento. Então, você simplifica. O epsilon é um adimensional. Ok? Perguntas até agora? A deformação por cisalhamento. Essa deformação por cisalhamento a gente designa por gama, tá? Então, a deformação por cisalhamento está ligada a um ângulo, né? Ela é simbolizada por um ângulo, ok? Então, a deformação por cisalhamento é a mudança de ângulo ocorrida entre dois segmentos de reta, né, tomados sobre o corpo, inicialmente perpendiculares entre si. Então, o que significa isso? Tem um corpo que ainda não deformou, né? Então, vou lá, ó, com o corpo não deformado, tá? Vou lá e risco no corpo esses dois eixos aqui, ó, o eixo N e o eixo T, ok? Obrigatoriamente, o ângulo entre esses dois eixos aqui, N e T, tem que ser π sobre 2. Tem que ser um ângulo reto, ok? E aqui são colocados esses pontos aqui. A é o vértice, né, é o cruzamento dos dois eixos. Aqui tem um B, aqui tem um C, ok? Então, esse ângulo interno aqui, antes de deformar, é um ângulo reto, π sobre 2. Aí, sobre esse corpo, você faz atuarem forças e ou variação de temperatura. Né? Depois que o corpo deformar, sob a ação dessas forças ou diferença de temperatura, você vai lá e observa como é que ficou aquele desenho que você tinha feito antes de deformar. Certo? Aí você vai observar, se tiver deformação por cesariamento, que aquele ângulo reto lá, no começo, né, na fase inicial lá, antes de deformar, agora ele é um ângulo teta-linha, tá certo? Então, depois que deformou, esse π sobre 2 vai mudar para teta-linha, né? Aqui no caso, houve uma deformação de tal forma que os eixos aqui, eles fecharam, né? Eles formavam um ângulo reto, e agora formam um ângulo agudo, né? Tá certo? Que a gente tá chamando de teta-linha. Aí veja, a definição da deformação por cesariamento é dada assim, ó. O gama, né, esse ângulo que caracteriza a deformação por cesariamento, ele é π sobre 2, que era o ângulo inicial, tá certo? O ângulo reto, menos teta', ok? Então é a variação daquele ângulo reto, né? A variação é aquele ângulo reto, que era o que era no começo, tá certo? Menos o que ficou. Então vai dar o quanto variou de ângulo aqui, né? Era π sobre 2, ficou teta'. Então, quanto que variou? Gama, variou gama, né? Que é a definição da deformação por cesariamento, que é π sobre 2 menos teta'. Ok? Essa grandeza gama aqui, que define a deformação por cesariamento, é uma deformação dada na unidade radianos, tá? π sobre 2, π é radianos, né? Todo mundo sabe. Então, esse ângulo em radianos, então, se eu tenho uma parcela aqui da subtração que é em radianos, o teta' eu tenho que fazer em radianos também, e vai me dar um gama em radianos, né? Que é radiano menos alguma coisa em radiano, tem que dar radiano. Tem que dar radiano, tá? Então, para você não consegue tirar tijolo de laranja, tá certo? Você só consegue tirar tijolo de tijolo e laranja de laranja. Tem que ter tudo a mesma unidade. Ok? Muito bem. Agora observem o seguinte. Se o teta', né, inicialmente a gente tem π sobre 2 aqui o ângulo, tá certo? E vai ficar teta', ok? Se teta' é menor do que o ângulo reto, menor do que π sobre 2, então quando você fizer essa conta, evidentemente, se isso daqui é menor, se isso daqui é maior do que isso, né? Ou ainda, se isso é menor que isso, então o gama vai dar positivo, evidente, né?
Se o θ' for maior que π sobre 2, então o gama vai dar negativo, né? Se o θ' for maior, ok? Então, se o θ' é maior que π sobre 2, o gama dá menor que zero, ok? Isso aqui depois vocês vão pensar em casa, né? Vocês vão estudar e tal. Mas vocês vão ver que é uma coisa bem bacana, né? Simples, tá certo? Essa definição da deformação é uma coisa bastante simples e é muito bacana, né? Pelo menos eu acho um negócio muito bacana. E é assim, nos problemas, a gente vai ter uns problemas assim para vocês memorizarem esses conceitos e tal, né? Então, lidando com esses exercícios, vocês vão guardar bem isso, vão entender bem e tal, para usar em coisas mais complicadas futuramente, certo? E toda vez que vocês forem fazer o exercício, que pedir a deformação precisariamente, escrevam sempre a definição, tá? Então, muitas vezes a gente olha o exercício assim, a gente fala, nossa, por onde que eu vou começar? Né? Então, primeira coisa, escrevam a definição. Gama é π sobre 2 menos θ'. Tá? Aí vocês vão ver como vai clarear as ideias. Tudo bem? Alguma pergunta? Deu para entender? É fácil, né? Muito bem. Então vamos fazer dois exercícios aqui. Um deles, a gente tem uma barra, né? Essa barra está presa aqui num engaste, né? Ela está chumbada aqui, como se fosse no teto. E a gente vai tracionar essa barra com uma força F aqui embaixo, tá? Essa barra, antes de aplicar a força F, ela tem 200 milímetros, ok? Muito bem. Então, a barra de comprimento inicial 200 milímetros é tracionada por uma força, tá certo?